Vamos lá, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, no seu horário certo que você está assistindo esse vídeo. Muitos dos meus alunos do Classroom têm que estar assistindo agora de manhã, né? Então, quem tá bem. Quem acordou um pouquinho mais tarde, deixou para assistir depois também tá valendo, contanto que esteja assistindo. Não esquece aí de se inscrever no canal. Para você que está buscando mais conhecimento, principalmente de geografia, a gente está tendo aqui nossas aulas em período de quarentena. Então a gente está gravando uns vídeos curtos para a gente poder tá falando dos temas que nós deveríamos estar trabalhando nas nossas aulas presenciais. Muita coisa postada no Google Classroom e também no grupo de Geografia do Facebook. Professor Leandro. Geografia em Foco, Professor Leandro. Hashtag Professor Leandro. Vocês podem também me seguir no Instagram, tô postando algumas coisinhas também lá. Leandro180383. Acho que esse é meu Twitter. Acho que é isso. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de fluxos populares. Vamos falar de população. Já tem um vídeo sobre população falando da teoria malthusiana, onde a gente fala, né, de Thomas Malthus. A gente faz até um paralelo com o filme dos Vingadores, não é o Guerra Infinita, não, é o anterior, que o Thanos faz o estalo, até esqueci o nome. Enfim, que o estalo, justamente, a ideia do Thanos no filme era eliminar a metade do universo para que sobrasse recursos para outra população, e para o restante da população que sobrou ali, né, para outra metade, para ter recursos para todo mundo, porque a ideia dele aconteceria que todo mundo ia acabar morrendo de fome, morrendo de miséria, morrendo com vários tipos de problemas, porque não teria recursos para todo mundo. E quem pensou assim, sim, a gente teve um camarada que pensou assim, que é Thomas Malthus. Então tem gente pra caramba que pensa dessa forma, inclusive com várias teorias. Mas a primeira teoria, o pai da demografia, a gente tem Thomas Malthus, que basicamente no livro dele, Ensaios sobre a População, ele vai falar sobre o crescimento da população de maneira exagerada e que em um momento a população cresceria a ponto de não sobrar alimentos para todo mundo. Então, teoria malthusiana. Tem um vídeo aí falando sobre isso já no canal aí postado, só você dar uma procurada. Mas a gente vai falar de população de maneira geral. Então, demo, povo, população, grafia, estudo. Então, basicamente, como a gente vai pegar um link dos conteúdos que a gente tem falado de globalização, porque a gente vai falar de fluxos. E tem um vídeo falando que a gente fala de fluxo, a gente embola pra caramba nesse vídeo, mas dá pra gente ter uma ordem, né? Como eu falei com vocês, se a gente começar a ter esse bate-papo por aqui, também nas outras redes, tanto o pessoal do Google Classroom, do pessoal do Facebook, do pessoal que está lá no Instagram, todo mundo tem acompanhado bonitinho as aulas, a gente sabe que a gente está tendo um conteúdo bem amplo, e a gente debate, inclusive, muitos dos vídeos que estão sendo postados aqui, para continuar o conteúdo, porque a pretensão aqui é fazer vídeos curtos. Então, e o debate de alguns assuntos é enorme. Então, fluxos populacionais. Como a gente falou, a gente teve uma evolução do caramba em termos de população, cresceu pra caramba, e principalmente por conta de criação de áreas urbanas. As áreas urbanas, em detrimento das áreas rurais, começaram a formar as cidades que entupiram de gente. A gente vai ter até uma hierarquia de áreas urbanas, de cidades. A gente vai nomear algumas cidades dependendo da sua infraestrutura, dependendo do contingente populacional que existe nela. Então a gente vai ter megacidades, cidades globais. Tem vídeo que a gente fala de megacidades, se eu não me engano já, mas a gente vai falar de hierarquia urbana em outro momento. Mas enfim, isso é só para a gente poder entender onde eu quero chegar. Porque a gente também tem um outro vídeo que a gente fala de subdesenvolvimento, e também é um assunto que está tudo linkado. Porque é o seguinte, quando a gente fala de fluxos populacionais, a gente vai falar de migração. Migração, então, vai ser um contingente populacional, uma galera que vai sair de um lugar e ir para o outro. Mas por quais motivos? Um dos principais motivos de qual ocorre migração é justamente o que a gente trata num outro vídeo, que é o subdesenvolvimento. Muita gente vai sair do seu país na busca de uma melhor qualidade de vida em outro país. Então a gente tem, por exemplo, os países do continente africano, que alguns deles, infelizmente, acabam correspondendo aos maiores bolsões de pobreza do mundo. Muita gente saindo em busca de trabalho na Europa. Aqui na América a gente vai ter, por exemplo, a galera da América Latina, principalmente do México, carregando, indo para os Estados Unidos. Agora acho que nem tanto assim do México mais, a gente tem muitas outras pessoas vindo de Costa Rica, indo para os Estados Unidos e utilizando o México como entrada.
já que o México está ali grudadinho com os Estados Unidos. Ainda entra mexicano lá, lógico, tal, mas a gente teve uma melhoria da qualidade de vida do México que acabou, bom, enfim, as coisas vão transitando conforme o tempo vai passando e algumas coisas mudam de características, mas a gente ainda tem essa ideia de muita gente sair de uma área pobre e tentar ir para uma área mais rica. Então, as áreas de atração populacional são aquelas áreas cujos países já são, a gente já entende esses países com uma qualidade de vida melhor. A gente tem um vídeo falando sobre IDH, inclusive. Os países com maior IDH são os focos de atração populacional, onde as pessoas querem ir para morar. Então, quanto mais alto o IDH, melhor a qualidade de vida daquele país, o índice de desenvolvimento humano. Procura aí um vídeo aí que você vai ver. Só se inscrever no canal, você não vai perder nenhum dos assuntos que a gente estiver falando. Então, olha meu filho aí rindo. Então, o que acontece? Então a gente tem esses fatores de atração populacional, que são vários, como a gente falou aí, em relação à qualidade de vida e melhoria da qualidade de vida dos países. Então, um país muito pobre acaba sendo um fator repulsão de pessoas. Não é o único fator, lógico, que a gente vai entender como migração. Porque a gente vai ter, por exemplo, um tipo Síria, onde está passando por algumas guerras civis, gente, não é só pobreza. A galera está passando por um momento de guerra, tribulação muito grande dentro do seu território e vai querer sair dali e morar num outro território para salvar a própria vida. Perseguição política, perseguição religiosa, tem vários tipos de motivos que fazem com que as pessoas migrem para outros países. Porém, uma outra discussão é se esses países querem essas pessoas. A instabilidade política que aqueles países estão passando, a pobreza que aquele país está passando, a perseguição religiosa que aquele país estiver passando, independente, os outras pessoas pensam: qual é o meu problema nisso? O meu país tem que segurar a onda para as pessoas que moram nele, o que vai gerar o sentimento que a gente conhece como xenofobia, que é a aversão ao migrante. Eu não gosto do migrante. Eu não quero ele no meu território. Esse camarada está vindo aqui para tomar o meu emprego. Esse camarada aqui está vindo para tomar os recursos que foram criados pelo governo com o pagamento dos impostos dos cidadãos daquele país. Então eu não quero essas pessoas no meu país usufruindo daquilo que eu paguei, tomando emprego que é pro meu povo, tomando lugar na escola que é do meu povo. Então a gente tem essa aversão, esse ódio, que aí vai misturar com racismo, vai misturar com um monte de outras coisas, com um preconceito religioso, por exemplo, da galera que migra dos países que estiverem passando por problemas de guerra, perseguição religiosa, nos países árabes, por exemplo, onde a galera muçulmana vai migrar para a Europa. Então a gente vai ter, principalmente depois do atentado de 11 de setembro, lá de 2001, a gente teve aquela guerra contra o terrorismo, onde foi incutido na cabeça das pessoas que muçulmano seria sinônimo de terrorismo. Não é bem assim que funcionam as coisas. O islamismo é uma religião, ele prega paz. Logicamente a gente vai ter fanáticos religiosos em tudo quanto é lugar, não só religiosos, como políticos, enfim. Ideias às vezes são perigosas e quando a gente incorpora muito e fica bitolado com aquelas ideias, a gente é capaz de fazer coisas catastróficas. A história está aí mostrando isso pra gente em vários momentos. Então, essa xenofobia, esse ódio ao migrante acaba fazendo um distrato, acaba fazendo com que cara, a gente vai ter até polícia para migração em alguns países que vão mandar essas pessoas embora. Sendo que essas pessoas, quando acabam entrando dentro desses países, elas são acabando forçadas a fazer trabalho de braçais, fazer. Nunca vão ser gerentes de uma empresa. Não vou dizer nunca, né? Mas elas vão fazer trabalhos que normalmente aquela população daquele lugar não faz. Tem um filme, se eu não me engano, não lembro agora o nome dele, que mostra uma situação em que todos os latinos de repente desaparecem dos Estados Unidos. Então não tem mais o jardineiro, não tem mais quem faça o café da manhã para aquela família que tem empregada. Então aquelas pessoas vão fazer uma falta gigantesca naquela sociedade que está acostumada com a presença deles ali, fazendo esses trabalhos que normalmente eles, que são os moradores originais daquela área ali, originais porcaria nenhuma, que não é índio, mas
é o que vai ser considerado o norte-americano, nasci naquele país, aquele país aí é a minha pátria. Então, é, eles vão ver a falta que essas pessoas vão estar fazendo na vida, no cotidiano deles. O que é muito interessante a gente perceber. Porque uma outra coisa também é que muitos desses países são subdesenvolvidos e são mantidos em subdesenvolvimento. No vídeo que a gente fala sobre subdesenvolvimento, a gente fala muito disso. A manutenção do subdesenvolvimento acaba acontecendo historicamente por conta dos países desenvolvidos. O rico só existe porque existe o pobre para sustentar esse rico. Em termos de países, a divisão internacional do trabalho mostra isso, onde os países desenvolvidos enviam produtos industrializados e acabam fazendo com que os países mais pobres sejam dependentes da tecnologia do país mais rico. Eles acabam sendo dependentes economicamente, politicamente, uma dependência gigantesca de diversos fatores do país desenvolvido para o país subdesenvolvido. Então, o país subdesenvolvido é totalmente dependente de várias coisas do desenvolvido, e isso nos mostra também, remete coisas anteriores de quando esses países eram colônia dos países que hoje são desenvolvidos, quando esses países desenvolvidos eram metrópole dessas colônias. Então tem um histórico muito grande para a gente poder entender as causas, os motivos, as razões do subdesenvolvimento e da manutenção desse subdesenvolvimento. E aí depois a gente vê a galera desses países mais pobres tentando migrar para os países mais ricos e não sendo aceitos. Cara, é uma situação bastante complicada. A comunidade mundial ela é complicada. E a gente está tentando destrinchar, lógico, o debate é sempre válido em relação a tudo, certo? Então aqui, vamos encerrar aqui com 11 minutos de vídeo. Nossa ideia de fluxos populacionais. Tem vários tipos de imigrações, tá? Tem imigração que é interna e imigração que é externa também, porque a gente tem Tipo, a gente pegar o exemplo do Brasil, imigração interna, a gente tem é, é, a galera saindo, por exemplo, do Nordeste, vindo pro Sudeste para tentar uma melhor qualidade de vida, porque o Sudeste ele é mais industrializado, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente tem esse monte de migrações internas, migrações sazonais, migrações de transumância, que ocorrem em determinada época do ano, em época de período de colheita e plantio dentro das áreas rurais, onde eu saio da minha área para poder trabalhar no campo da colheita. Então, tem essas migrações internas e tem as migrações externas, que é o que a gente estava falando desde o começo, de país para país, de continente para continente, que vai envolver o que a gente chama de imigração e emigração. Então o termo emigração com E no começo é referente a quem está saindo do país, e o emigrante e o imigrante vai ser a mesma pessoa basicamente, só que depende do país, né? Como assim? Se eu estou saindo do Brasil, para o Brasil eu sou um emigrante, eu estou saindo do Brasil, então nas estatísticas eu vou estar como emigrante, aquele que saiu. E quem está entrando no Brasil vai entrar na estatística de imigrante, aquele que está entrando. Então, para o outro país que eu estiver entrando, eu sou imigrante. Para o país que eu estou saindo, eu sou emigrante. Certo? Então, isso são as migrações externas, tá ok? Então, acho que a gente vai parando por aqui. 11 minutos já foi para 13. Então, antes que eu continue falando aí que eu ia falar de refugiado, a gente vai deixar esse assunto para outro vídeo, tá ok? Até porque a gente vai falar sobre alguns momentos de crises conflitos e tensões. Tem até vídeo também, a gente tem vídeo que a gente fala dos curdos, tem vídeo que a gente fala da Catalunha. Então a gente vai falar de tensões e conflitos no mundo inteiro e, lógico, vai ter o momento da gente falar dos refugiados, que poderia também estar encaixando nesse vídeo aqui, só que eu não quero deixar esse vídeo mais longo do que já tá. Então, gente, a gente fica por aqui, debate nos outros canais que a gente já falou, na Facebook. Não esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal para mais informações de geografia, tá ok? Beijo.